Bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou a Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locran, e a mente por trás de Paradise. Hoje trago para vocês o piloto dessa nova história. Paradise é um mundo onde riqueza e decadência dançam lado a lado. Onde cada escolha, cada silêncio, carrega o peso de consequências capazes de destruir famílias ou erguê-las das cinzas. Um lugar povoado por armas, negócios sombrios e alianças perigosas, onde apenas os fortes e os astutos sobrevivem. De um lado, uma jovem herdeira, última sobrevivente de uma família poderosa, marcada pelo passado e movida por uma sede de vingança. Do outro, um homem que não é o herói que todos esperam, cujos métodos são tão implacáveis quanto misteriosos. Ela deseja que o mundo conheça seu nome, mesmo que para isso precise sacrificar tudo o que é. Ele seguirá cada comando seu, trazendo o inferno à terra. Neste jogo de máscaras e traições, cada decisão é uma linha tênue entre a vida e a morte. Cada passo a aproxima da justiça, ou da destruição total. Escutem atentamente, porque esta é uma história de vingança e destruição. Esta é a história de quem sobreviveu para se tornar alguém que ninguém jamais ousará esquecer. Então, acomodem-se. Respirem fundo. E deixem que eu conduza seus ouvidos por esses corredores sombrios e ensanguentados. Bem-vindos à história de Paradise. Capítulo 1 – A Promessa. Outubro de 2025. Hospital St. Jude, Nova York. O som veio primeiro, um ruído baixo, constante, como se alguém respirasse por ela. Depois veio a luz. Fraca, branca, filtrada por entre as pálpebras cansadas. Cibel abriu os olhos com dificuldade, e o mundo a golpeou de volta à existência. O teto era de um branco doentio, pontilhado por lâmpadas frias. O ar tinha cheiro de éter, ferro e solidão. Um bip eletrônico marcava o tempo como um relógio que zombava de sua sobrevivência. Por um instante, ela não soube se ainda estava viva, ou se aquele era apenas o purgatório reservado aos que viram o inferno de perto demais. Tentou mover os dedos, mas o corpo não respondeu. A dor veio logo em seguida, rastejando pelas veias como fogo líquido. Era uma dor velha, funda, o tipo que não se sente de uma vez, mas em ondas. Cada uma delas trazia uma lembrança, o som de um estalo, o grito de alguém chamando seu nome, o cheiro de madeira queimando. Quando tentou erguer a cabeça, uma vertigem a derrubou de volta ao travesseiro. Tudo girava, tudo se distorcia. Havia tubos em seus braços, agulhas em sua pele, fios conectados a máquinas que não paravam de zumbir. Aos poucos, as formas ao redor começaram a ganhar sentido. Um quarto de hospital. Cortinas translúcidas separando leitos, uma janela ao fundo revelando uma luz pálida, talvez manhã. Cibel piscou várias vezes, os olhos ardendo. O corpo parecia ter esquecido como existir. As pernas, imóveis. O braço esquerdo, dormente. O peito subia e descia com esforço, como se respirar fosse uma batalha. Quando abriu a boca, o som que escapou não era uma palavra, mas um gemido rouco. A voz dela, um eco quebrado do que era antes. Ficou ali, imóvel, observando o teto. As lembranças vinham em pedaços, como fotos queimadas. Ela via a si mesma vestida de branco, seu aniversário de 17 anos, o salão iluminado por centenas de velas. O sorriso do pai, terno e orgulhoso. A risada dos irmãos ecoando entre as colunas douradas do salão. E então o barulho. Vidros se estilhaçando. Gritos. As luzes se apagando. O mundo, desabando em ruído e desespero. Lembrou-se do cheiro de pólvora, do gosto de sangue na boca, do som metálico de uma arma sendo engatilhada. Depois, escuridão. Cibel tentou afastar as lembranças, mas elas se agarravam a ela como sombras com garras. Fechou os olhos e respirou fundo, o peito doendo a cada movimento. Por um instante, desejou que o coma nunca tivesse terminado. Porque estar viva significava lembrar. E lembrar era morrer um pouco mais. O tempo ali dentro era elástico. Minutos e horas se misturavam, dissolvidos no som do monitor cardíaco. Às vezes, ela achava que alguém havia entrado no quarto, mas quando virava o rosto, não havia ninguém. Enfermeiras vinham e iam, rostos sem nome, passos apressados. Falavam com vozes neutras, sem emoção. Está melhor, senhorita Veiraut, ou precisa de algo? Frases que soavam automáticas, como parte de um script que ninguém mais acreditava. E Cibel apenas piscava, sem responder. O corpo era um cárcere.
A alma, uma casa em ruínas. Certa manhã, ou talvez fosse noite, o relógio era um conceito sem valor ali. Ela conseguiu mover a mão direita. O movimento mínimo foi suficiente para fazê-la chorar. Uma lágrima silenciosa, sem soluços, sem drama. Apenas o sal deslizando pela pele fria. Olhou para o lado, onde um calendário digital piscava em vermelho. 25 de outubro de 2025. Por um momento, o número não fez sentido. Depois, a realidade veio com força. Ela estava adormecida por quase um ano. E agora, ironicamente, acordava no mesmo dia em que tudo começou, o seu aniversário. Um riso amargo escapou dos seus lábios. Um som breve, quase um soluço. Feliz aniversário, Cibele, murmurou para si mesma, e a voz soou estranha, distante, como se viesse de outra pessoa. Forçou o corpo a se mover. As pernas tremiam, os músculos atrofiados protestavam. Quando tentou sentar-se, o peso do próprio corpo parecia uma punição. Um passo, dois, o chão frio sob os pés nus. O coração disparou, a respiração acelerou, e o mundo escureceu nas bordas. No meio do quarto, ela parou, cambaleante, e então caiu de joelhos. O impacto foi fraco, mas o som ecoou como um trovão na cabeça dela. Em segundos, as portas se abriram. Médicos entraram como um enxame branco, vozes sobrepostas, ordens rápidas. Pressão. Frequência. Preparem o soro. A confusão era quase absurda. Ela quis gritar para que parassem, que não tocassem nela, mas nada saiu. Alguém colocou uma máscara sobre seu rosto. O ar frio do oxigênio a fez estremecer. Calma, senhorita Veiraut, tudo ficará bem. Disse uma voz masculina, firme, mas distante. Ela o encarou, ou tentou. Um homem de olhar severo, jaleco impecável, uma prancheta nas mãos. Ele parecia medir cada respiração dela como quem mede o tempo que falta para um fim. Você esteve inconsciente por muito tempo, continuou. É um milagre ter acordado. Cibele piscou lentamente. Milagre. A palavra doeu. Que espécie de milagre era aquele? Sobreviver para lembrar? Sobreviver para carregar o peso do que viu? O médico se afastou, conversando em voz baixa com uma enfermeira. Ela ouviu fragmentos. Trombose venosa profunda no membro direito, necrose parcial do vasto medial, remoção cirúrgica. Palavras que soavam distantes, mas que fincavam raízes nela como agulhas. O médico explicou que parte do músculo havia sido retirada, que a perna jamais seria a mesma, que ela mancaria, que haveria dor, muita dor. Ele olhou para ela de novo, medindo o que podia dizer. Aquelas palavras não a chocaram. Cibele apenas assentiu. Já estava acostumada com a ideia de carregar feridas que nunca cicatrizam. Os dias seguintes passaram em silêncio. Chovia lá fora quase todos os dias, e a chuva parecia ter sido feita para ela. Compassada, triste, incessante. À noite, o som das gotas no vidro era a única coisa viva naquele quarto. Às vezes, Cibele tentava se lembrar das vozes de seus pais, mas elas vinham distorcidas, como se ecoassem debaixo d'água. Via flashes, o rosto do pai, sujo de sangue, a mãe, ajoelhada, mãos erguidas em súplica. E o homem. Aquele homem. O culpado. O riso dele, grave, satisfeito. O olhar frio antes do disparo. Cibele levava os dedos ao rosto e sentia a cicatriz atrás da orelha, pequena, mas profunda. O lugar por onde a bala tentou lhe roubar tudo. Certa noite, acordou sobressaltada, o coração em disparada. O som do disparo ainda ecoava em sua mente. Ela ergueu o corpo, apoiando-se com dificuldade. O espelho do quarto a observava de longe, como um inimigo silencioso. Caminhou até ele com passos incertos, arrastando a perna. O reflexo a fez parar. A menina que olhava de volta não parecia ela. O rosto pálido demais, as olheiras profundas, o cabelo cortado e sem brilho. Os olhos, antes cor de mel e vivos, agora eram quase âmbar, frios e distantes. O corpo magro demais, frágil demais. Parecia feita de vidro rachado. Mas havia algo novo. Algo que não estava ali antes. Frieza. Era como se a dor tivesse queimado tudo o que restava de inocência, deixando só o aço. Você é o que sobrou, murmurou para o espelho. O resto morreu com eles. O tempo passou, e com ele vieram as visitas formais, advogados, médicos, jornalistas.
Todos queriam algo da herdeira dos Veiraut. Um nome, uma assinatura, uma manchete. Cybele os ouvia com a calma de quem assiste a uma peça sem emoção. Um dos advogados, um homem grisalho e cordial demais, explicou com voz paciente que, devido à ausência de herdeiros diretos, todo o Império Veiraut agora estava em disputa judicial. Os acionistas tomaram medidas provisórias, ele dizia. A senhorita ainda é a proprietária legal, mas há complicações. Complicações. Que palavra conveniente para roubo. Ela ouviu tudo, imóvel, as mãos sobre o cobertor, o olhar distante. No fim, apenas perguntou: quem assinou os documentos? O homem hesitou. Seus pais, senhorita. Pouco antes do incidente. Um silêncio denso tomou o quarto. O ar pareceu mais pesado. Cybele desviou o olhar para a janela. Eles não assinaram. Foram forçados. O advogado pigarreou, desconfortável. Não temos como provar isso. Ainda. Disse ela, e a palavra soou como uma promessa. Depois que ele saiu, Cybele ficou sozinha novamente. A enfermeira veio, trocou os lençóis, arrumou a bandeja. O silêncio voltou. A chuva voltou. E o espelho, sempre lá, refletindo uma garota que não reconhecia. Foi em uma dessas madrugadas sem tempo que ela notou algo sobre a cômoda ao lado da cama. Um pequeno estojo de veludo, antigo, desgastado pelo tempo. Ela o pegou com cuidado. Dentro, repousava uma moeda, platina, lisa, com inscrições em latim que ela ainda não compreendia. O metal refletia a luz suave do abajur, e por um instante, parecia viva ao tocá-la. Uma lembrança lhe atravessou como uma lâmina. A voz da mãe, suave, envolta em ternura e melancolia. Espero que nunca precise dela, minha pequena. Mas se um dia precisar, essa moeda poderá realizar qualquer desejo seu. A lembrança a fez estremecer. Cybele fechou os dedos sobre a moeda, sentindo o frio do metal contra a pele quente. Era como segurar o passado e o futuro, ao mesmo tempo. Paradise, sussurrou, o nome escapando de seus lábios sem que soubesse de onde vinha. A palavra ficou no ar, pesada e sagrada. Ela aguardou sob o travesseiro e se deitou, os olhos abertos, observando o teto. Não chorou. As lágrimas haviam secado há muito tempo. Mas, naquela noite, pela primeira vez desde o massacre, algo se acendeu dentro dela. Não era esperança. Era propósito. E no silêncio do quarto, com a chuva caindo lá fora, Cybele Veiraut fez sua primeira promessa ao mundo, que os fantasmas dos Veiraut não descansariam enquanto ela respirasse. 12 de novembro de 2025. O táxi deslizou pelas ruas de Manhattan como um vulto cansado, refletindo nas poças d'água o brilho difuso dos postes. O vidro estava embaçado pela respiração dela, e talvez, por um instante, pelo peso do próprio destino. Quando o carro parou, o mundo pareceu prender a respiração. À frente, erguia-se um edifício de formato triangular, de linhas clássicas e presença imponente, como se tivesse sido arrancado de outra era e depositado ali, entre duas ruas estreitas que se encontravam sob a névoa fria da manhã. O prédio tinha colunas verticais e janelas altas e simétricas, cada uma emoldurada por detalhes de pedra branca suavemente amarelada pela passagem do tempo. Uma marquise triangular, negra como obsidiana, projetava-se sobre a entrada principal, protegendo os degraus de mármore que levavam à porta. Nas paredes, luminárias douradas ardiam com uma luz morna, refletindo-se na calçada úmida como se fossem fragmentos de um pôr-do-sol aprisionado. Cybele pagou o motorista sem tirar os olhos do edifício. A nota desapareceu da mão dela como fumaça, mas o gesto foi mecânico, sem emoção. Saiu do carro com calma, o som do salto tocando a água acumulada no asfalto como pequenas gotas de cristal partindo-se. O ar estava impregnado com o cheiro de chuva recente, um aroma agridoce de concreto molhado, gasolina e folhas em decomposição. As ruas ao redor estavam silenciosas demais para Nova York. Havia algumas pessoas andando nas calçadas, figuras apressadas, envoltas em casacos, rostos perdidos em seus próprios mundos. Carros alinhavam-se ao longo da via, e um veículo preto permanecia parado próximo à entrada principal, motor desligado, janelas espelhadas. Ela observou o reflexo difuso das árvores à esquerda, suas folhas entre o verde apagado e o cobre outonal. Tudo naquela esquina parecia calculadamente neutro, como se o prédio absorvesse o caos da cidade e o transformasse em silêncio. Cybele respirou fundo.
O casaco negro envolvia seu corpo esguio com uma elegância quase severa. Ajustou a gola, segurou a bengala de madeira escura com a mão direita e começou a caminhar. Cada passo era lento, medido, uma coreografia de dor e orgulho. A perna direita doía, mas ela não se permitia demonstrar fraqueza. Cada movimento seu era uma escolha. Cada olhar, uma arma. Com a outra mão, dentro do bolso, ela apertava algo pequeno e metálico, o objeto que havia se tornado seu fardo e sua fé. O frio do metal mordia-lhe a palma, mas ela o segurava com força, até sentir o calor da própria pele vencer o gelo. Aquela peça era a única esperança de reerguer o nome que o mundo havia esquecido. O nome que foi arrancado dela junto com sua família. O início de sua vingança estava ali, em seu bolso, entre o aço e o coração. Subiu os degraus lentamente, o som da bengala ecoando no mármore como um relógio antigo marcando os segundos antes de um julgamento. No topo, uma placa de metal dourado trazia o nome gravado em letras cursivas e elegantes. Paradise Café, onde sonhos e segredos são preparados. Cibele franziu o senho. Por um momento, pensou ter se enganado de endereço. Um café? Aquela fachada que exalava poder e mistério abrigava apenas um café? Mas o nome, o convite velado nas palavras, dizia outra coisa. O cheiro de café torrado e açúcar queimado escapava pela fresta da porta, quente e reconfortante, misturado ao aroma de flores secas e especiarias. O tipo de perfume que faz o corpo esquecer o perigo por um instante. Cibele respirou devagar e balançou a cabeça. Era exatamente o que eles queriam. Um disfarce. Um véu de normalidade sobre um abismo. Empurrou a porta. O som do sino acima dela foi engolido pela música ambiente, um bossa nova suave, Garota de Ipanema, tocada em vinil. O chiado leve do disco dava ao lugar uma aura de nostalgia, como se o tempo tivesse parado entre um gole de café e o próximo suspiro. O interior era deslumbrante. Mesas de ébano com tampo de ônix negro refletiam as luzes amareladas do teto. As cadeiras, revestidas de veludo azul acinzentado, tinham pés dourados e desenho art deco. O chão era de mármore negro com veios dourados que se entrelaçavam como veias de luz sob o piso polido. A iluminação era discreta, estrategicamente posicionada para dar a sensação de aconchego, mas escondendo mais do que revelava. A atmosfera era acolhedora, mas havia algo errado. Invisível, quase imperceptível, uma tensão vibrando sob o silêncio. Cibele sentiu. Os olhos sobre ela. Invisíveis, mas presentes. Ao fundo, uma escada dividia-se em duas na metade do caminho, formando uma simetria perfeita que levava ao segundo andar. De lá vinham murmúrios abafados, o som de passos que não deixavam rastros. Ela sabia que ali nada era o que parecia. Cada sorriso era uma arma. Cada xícara de café, um pacto disfarçado. Um garçom se aproximou. Uniforme impecável, camisa branca engomada, colete preto e luvas de algodão. Sua expressão era serena, educada, como se nada no mundo pudesse perturbá-lo. Bem-vinda ao Paradise. Sua voz era calma, mas com um tom ensaiado. Posso ajudá-la, senhorita? Cibele manteve a compostura. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas havia um peso ali, algo que fazia as pessoas prestarem atenção. Vim falar com Lucy. Seus olhos cor de mel, cristalinos e afiados, estudaram a reação do homem. Nenhuma mudança. Apenas o mesmo sorriso de cortesia. Então ela completou, baixando levemente o tom. Diga a ela que o anjo caiu. O garçom piscou apenas uma vez, o suficiente. Um código. O ar pareceu mudar, como se a própria sala tivesse prendido a respiração. Então, ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, indicando uma mesa afastada perto das janelas que se estendiam do chão ao teto. Por aqui, senhorita. Cibele caminhou até lá. O som dos saltos e da bengala ecoava levemente sobre o mármore, um compasso firme e solitário. Era como se cada passo dela fosse o único som real naquele lugar de vozes contidas. A mesa era isolada, junto ao vidro que refletia a cidade. Lá fora, o mundo seguia normal, pessoas, chuva, carros. Ali dentro, tudo parecia um teatro. Ela se sentou. O assento era macio demais, desconfortavelmente confortável. Observou o salão, apenas duas outras mesas ocupadas. Um homem que ela reconheceu imediatamente, CEO de uma das maiores empresas de telecomunicação do planeta. E uma mulher, atriz famosa em ascensão,
rosto perfeito, sorriso treinado. Nenhum dos dois parecia prestar atenção em nada. Mas Cybele sabia. Ninguém ali estava ali por acaso. O Paradise não servia café, servia contratos. Seu olhar voltou à mesa diante dela, e congelou. Não estava mais sozinha. Uma mulher magra, de longos cabelos grisalhos e uma mecha presa numa trança que caía sobre o ombro direito, a observava com um sorriso oblíquo. Tinha uma cicatriz irregular que começava no canto da boca e se perdia sob o pescoço, e uma menor que cruzava o dedo mindinho esquerdo. As unhas eram pintadas de preto, e havia nelas algo inquietante, como se pudessem cortar. Vestia uma camisa branca de seda com botões de ouro, parcialmente aberta, revelando uma cruz de contas escuras pendendo no colo. Sobre ela, um colete ajustado, e no pulso esquerdo, uma pulseira adornada por 7 medalhões, cada um de uma cor diferente, e cada um representando um animal distinto. Mas o que prendia a atenção eram os olhos. Verde-amarelados, luminosos como lâminas molhadas sob luz. Meio escondidos pela franja, mas intensos demais para passar despercebidos. Então, disse a mulher, com um tom quase musical, você é a jovem condessa que sobreviveu ao inferno da própria família. A voz era baixa, rouca e agradável, mas havia algo nela, algo que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Cybele sustentou o olhar. E você é quem controla os demônios da Paradise. Um breve silêncio. Depois, um sorriso. Lucy inclinou a cabeça, a estudando com um interesse quase infantil. Batucou os dedos na mesa, um ritmo suave, deliberado. Controlar é uma palavra forte. Eu prefiro pensar que eu negocio com eles. O sorriso se alargou, revelando dentes perfeitos e um humor perigoso. Demônios são péssimos empregados, mas excelentes parceiros. Cybele não respondeu. O silêncio dela era uma arma também. Lucy inclinou-se para frente, apoiando o queixo na palma da mão. Gosto de você, Cybele Veiraut. Murmurou. Mas sentar-se aqui não significa que pode ter o que quer. Tenho dinheiro. Oh, eu sei que tem. Lucy riu, um som baixo, quase um sussurro de loucura. Mas o Paradise não é movido por dinheiro. Aqui, o preço é sempre outro. Cybele deslizou a mão para fora do bolso e colocou algo sobre a mesa. O gesto foi preciso, sem hesitação. Um som seco ecoou, metal tocando mármore. Lucy parou. Seus olhos, antes semicerrados, se abriram lentamente. Uma moeda repousava entre elas, capturando a luz. Era uma moeda de platina polida. No centro, o selo da Paradise em relevo brilhando como ouro líquido com os dizeres Sub Umbra, Veritas. Sob a sombra, a verdade. Suas bordas gravadas em latim parecem pulsar, como se o metal respirasse. Durante um segundo, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Lucy não piscou. E então, um riso escapou de sua garganta, baixo, gutural, crescente. Um riso que parecia vir de alguém que achava o mundo inteiro uma piada que só ela compreendia. Oh, mon cher ange d'Echo, murmurou, saboreando cada sílaba como um vinho raro. Uma áurea veritas. Há anos não vejo uma dessas. Ela tocou o objeto com a ponta dos dedos, como quem acaricia uma relíquia sagrada. Existem apenas 100 no mundo, sabe? A voz dela tornou-se quase carinhosa. Quem a oferece, ordena. Quem a recebe, obedece. E recusar uma. Ah, isso seria o maior pecado do Paradise. Cybele manteve-se firme, embora sentisse o coração acelerar. Cada passo desde a noite em que sua família morreu havia levado a esse momento. Diante daquela mulher, diante daquela moeda, sabia que não havia mais retorno. Muito bem. Lucy ergueu o olhar, os olhos brilhando com excitação. Com essa moeda, pode ter 10.000 dos meus melhores homens, se quiser. Cybele balançou a cabeça, a interrompendo. Só quero um. Lucy arqueou as sobrancelhas, surpresa genuína iluminando seu rosto. Apenas um? Sim. Você é ousada, condessa. Ou burra. Às vezes é difícil distinguir. Lucy apoiou-se no encosto da cadeira, deixando o corpo relaxar. Só existem 7 que têm valor tão alto. O olhar de Cybele deslizou lentamente pela pulseira de Lucy, parando no medalhão negro em forma de texugo. Eu quero o Noir. Por um instante, o sorriso de Lucy sumiu. O ar entre elas pareceu mudar de temperatura. Depois, ela explodiu em gargalhadas. Um riso descontrolado, alto,
que fez os poucos clientes do lugar se virarem, confusos. Louca! Disse ela, limpando uma lágrima de canto do olho. Você é completamente louca. Quer o diable? O mais instável, o mais perigoso deles. Cibele não respondeu. Ele não é um homem que se compra, minha querida. Ele é uma força da natureza. Lucy se inclinou, o rosto agora a poucos centímetros do dela. E ele vai gostar de você. Isso é o pior. Silêncio. A chuva começou a bater na janela. Mas, continuou Lucy, com um sorriso lento, eu não posso negar o pedido de uma Aurea Veritas. O contrato será honrado. Ela pegou a moeda, girou ela entre os dedos e a fez desaparecer. Ele será avisado. E quando for a hora, ele vai te encontrar. Cibele respirou fundo. E até lá. Lucy sorriu, aquele sorriso de quem sempre sabe algo que o outro não sabe. Até lá, condessa, disse ela, se levantando, ajeitando o colar de contas no pescoço. Você só precisa sobreviver. A música mudou. A agulha do vinil riscou levemente. Cibele a observou se afastar, o andar leve, o riso quase dançante, o som dos medalhões tilintando como sinos distantes. E naquele instante, soube que o inferno tinha uma portaria elegante e servia café. O vento vinha do mar com gosto de sal e ferrugem, um hálito antigo que parecia atravessar o tempo e soprar de um lugar que não pertencia a ninguém. As ondas batiam contra as pedras num compasso irregular, como se o próprio oceano respirasse, e o som, misturado ao farfalhar distante das gaivotas, criava um murmúrio que lembrava o ruído de um coração cansado. Era o fim de uma tarde espessa de dezembro, daquelas em que o sol parece um ferimento no horizonte, sangrando ouro e vermelho até ser engolido pelo mar. Ele estava ali, sentado sobre o muro baixo que separava a estrada da praia, o cotovelo apoiado no joelho, o olhar perdido na linha em que o mundo terminava. O vento bagunçava o cabelo escuro e trazia o cheiro agridoce da maresia misturado ao óleo queimado dos barcos que voltavam para o porto. Gostava de observar o mar porque o mar nunca fingia ser outra coisa. Era vasto, imprevisível e, ainda assim, constante. Nele havia algo que o lembrava de si mesmo, um silêncio por fora e uma violência interminável por dentro. Às vezes pensava que, se o mar tivesse voz, falaria com ele. Talvez o compreendesse. Atrás dele, a vida comum seguia. Uma pequena cidade costeira, com fachadas antigas, corroídas pelo sal e pelo tempo, refletiam o último lampejo do entardecer. Homens recolhiam redes de pesca, soltando palavrões, rindo alto, reclamando do preço do diesel, uns com os outros, as vozes misturadas à risada rouca de um rádio velho que tocava salsa em algum ponto distante. O cheiro de peixe fresco e de rum barato flutuava no ar, misturado à fumaça dos motores dos barcos. Um dia qualquer, num lugar esquecido. E por algum motivo, tudo aquilo, o barulho, a sujeira, o sal, parecia mais verdadeiro que qualquer outro lugar onde ele já pisou. Ficou ali por longos minutos, imóvel, como se esperasse algo que não sabia nomear. O corpo descansava, mas a mente girava. Sempre girava. Como uma lâmina afiada demais para ser deixada em paz. O silêncio podia ser uma tortura para quem pensa demais, e ele pensava em tudo. Nas mortes, nas promessas que nunca fez, nas vozes que tentava apagar. Lembrava-se de uma frase antiga que ouviu de um homem que já não estava vivo. Os perigosos não são os que gritam. São os que esperam. E ele esperava. Sempre esperava. O próximo alvo, o próximo motivo, o próximo erro que o fizesse acreditar que ainda existia alguma linha entre ele e o que caçava. O estômago roncou, quebrando o silêncio. Ele baixou o olhar e riu, um riso curto, rouco, quase surpreso. Nem você aguenta esse silêncio, hein? Murmurou, sem saber se falava com o próprio corpo, com o vento ou com o mar. Então veio o cheiro. Quente, gorduroso, irresistível. Peixe frito, talvez frango. E limão. O tipo de cheiro que faz um homem lembrar que ainda está vivo. Seguindo o aroma, avistou uma placa enferrujada piscando à beira da estrada. As luzes de neon azul falhavam em intervalos aleatórios, como se o nome piscasse à beira da morte, El Puerto Azul. Um bar esquecido, o tipo de lugar onde o tempo parava para beber. Sorriu de canto, bares decadentes sempre tinham algo de sagrado. Ninguém ali queria ser salvo. Vamos ver se o mundo ainda faz frango decente. Murmurou ele, em um suspirando, descendo do muro com a preguiça de quem não tem pressa e caminhou até a porta. O som do mar foi se apagando atrás dele, substituído pelo burburinho abafado de vozes,
música e copos batendo. Empurrou a porta de madeira com o ombro. O bar era pequeno, quente, e o ar tinha cheiro de cigarro e gordura velha. O chão grudava sob as sandálias. A luz vinha de lâmpadas penduradas por fios tortos. O rádio chiava uma música latina arrastada. Atrás do balcão, um homem gordo e suado esfregava um copo com um pano que parecia espalhar a sujeira em vez de limpá-la. Havia poucos clientes. 2 marinheiros bêbados discutiam sobre futebol. Uma mulher de vestido vermelho olhava o nada com olhos que pareciam já ter desistido de pedir ajuda, e 3 homens de terno ocupavam a mesa mais ao fundo. Os ternos eram caros demais para um lugar assim. Correntes de ouro, relógios grandes, sapatos polidos, gente que usava perfume caro para disfarçar o cheiro do medo. Ele escolheu o banco mais afastado no balcão e fez um gesto preguiçoso com 2 dedos. O que tiver cheirando bem, traz para mim. O dono do bar ergueu uma sobrancelha. Só tem frango frito e batata. Então frango. E suco natural. O homem bufou, rindo. Aqui o que é natural é o álcool. Então me traz o menos venenoso. Enquanto o cozinheiro desaparecia pelos fundos, ele se apoiou no balcão e observou o reflexo da lâmpada sobre a madeira. As marcas de copos e arranhões contavam histórias que ninguém lembrava mais. No anelar da mão direita, um anel negro com o símbolo de um texugo. No mindinho, outro, simples, escuro, quase imperceptível. Às vezes olhava para eles como quem observa algemas disfarçadas de joias. A mente se movia sozinha. Pensava no peso de matar, e em como era estranho que a violência pudesse parecer tão banal depois de um tempo. As pessoas imaginavam que matar deixava marcas visíveis, mas a verdade era que as cicatrizes mais profundas eram invisíveis. Elas só apareciam quando o mundo ficava quieto demais. Eu disse para ficar de joelhos, caralho. A voz veio de trás, grossa, embriagada, cortando seus pensamentos como uma navalha. Ele não se virou de imediato. Apenas ergueu os olhos para o espelho empoeirado atrás do balcão. A mulher de vermelho tentava se afastar de um homem careca que segurava seu cabelo com uma das mãos e uma garrafa com a outra. Ela murmurava algo baixo, uma súplica sem força. Ninguém interveio. Nem os marinheiros, muito menos o dono do bar. Ninguém nunca intervém. Ele soltou um suspiro cansado. Sempre tem um idiota, disse, mais para si do que para os outros. O dono do bar voltou com o prato fumegante e um copo de suco que, claramente, tinha mais conservante do que fruta. O cheiro era bom o bastante para fazê-lo salivar. Estava prestes a dar a primeira garfada quando ouviu o som. Um tapa. Seco. Um som que atravessou o bar como um estalo de corda. Fechou os olhos. Dentro dele, algo se moveu. Como um fio tenso demais, prestes a romper. Contou mentalmente. 1, 2. O riso do careca veio no terceiro junto com o som dele juntando catarro e cuspindo no rosto da mulher. Ele abriu os olhos, e por um instante o mundo pareceu mais nítido. Tudo, o bar, o cheiro, a luz tremulante, se recolheu em silêncio. Lentamente, largou o garfo, empurrou o prato de lado e se levantou. A cadeira arranhou o chão, um som leve, mas suficiente para fazer os 3 homens na mesa olharem. Ei, disse, a voz calma, quase gentil. Cabeça de lâmpada. A moça parece não tá curtindo. O bar congelou. O careca se virou devagar, os olhos brilhando de raiva e álcool. Cuida da tua vida, gringo. Ele sorriu, um daqueles sorrisos que não chegam aos olhos. Eu tento. Mas sempre aparece alguém para estragar. O empurrão veio rápido. Uma mão pesada no peito. Ele não reagiu. Não de imediato. Olhou para a mão que o empurrou. Depois olhou pro rosto do homem. O sorriso desapareceu. O ar mudou de peso, como se o próprio bar tivesse parado para observar. Eu realmente, disse, num tom baixo, não gosto que me toquem. O homem tentou rir, mas não teve tempo. Um som seco, um estalo limpo, e a cabeça girou em um ângulo impossível. Pescoço quebrado. O corpo caiu como um saco de areia. Silêncio. Os outros 2 gritaram. Um sacou uma arma, atirou, mas o alvo já não estava ali. O disparo estourou um copo atrás do balcão. Ele moveu-se com precisão fria, sem pressa. O braço do atirador foi torcido até o osso ceder com um som que lembrava galho seco partindo. A arma voou em um arco suave antes de cair na água suja da pia. Um golpe rápido no queixo, outro na têmpora.
O corpo desabou antes mesmo de o segundo tiro vir. O terceiro tentou correr. Escorregou no sangue. Ele o alcançou, agarrou o colarinho e o ergueu sem esforço. Onde fica a casa de vocês? Perguntou, o tom leve, quase divertido. O homem tremia, os olhos arregalados. Eu não sei do que você tá falando. Gaguejou o homem. Ele seguiu o olhar do sujeito pela janela. Lá no alto da colina, uma mansão iluminada. As janelas acesas refletiam no mar como feridas abertas. Sorriu, baixo. Sabe, sim. O homem mal teve tempo de responder antes de desabar inconsciente. O silêncio voltou. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao de gordura e álcool, criando uma névoa quente. Ele pegou um guardanapo, limpou as mãos com a mesma calma de quem termina uma refeição. Depois voltou ao balcão, puxou o prato para si, espremeu o limão e deu uma mordida. Eu disse natural, murmurou, após provar o suco. O dono do bar o observava, pálido, sem saber se deveria falar ou fugir. Mas ele já não o via. Olhava para fora, para a estrada que subia a colina. Ele mastigou devagar, o som do mar voltando aos poucos. A cada onda que quebrava, algo dentro dele parecia se aquietar. Mas era uma paz frágil, feita de cinzas e expectativa. Sabia que a calmaria nunca durava. Um vento frio entrou pela porta aberta, balançando o letreiro azul lá fora. E o puerto azul piscava como um aviso, ou uma despedida. Ele terminou de comer, deixou algumas notas sobre o balcão, levantou-se e caminhou para fora. Ele terminou de comer. Deixou algumas notas no balcão. O frango é bom, disse, antes de sair. Do lado de fora, o ar era frio, salgado. A estrada subia, e no alto, a mansão esperava. O mar sussurrava alguma coisa que ele não quis entender. Caminhou sem pressa, o som dos passos se misturando às ondas. O mar ficou com o silêncio. E o vento carregou o resto. A estrada costeira se estendia como uma cicatriz prateada sob o luar. O mar, à esquerda, quebrava contra os rochedos em ondas que pareciam querer arrancar um pedaço da noite. O carro deslizava sobre o asfalto, o motor murmurando baixo, o cheiro de sal invadindo o interior. No rádio, a Thousand Miles tocava com doçura quase cínica, e ele cantava, desafinado, arrastando as sílabas como quem brinca com a própria sanidade. Era o tipo de contraste que o mundo não sabia como lidar. O homem que cantava Vanessa Carlton enquanto carregava o cheiro de sangue fresco no volante. O volante estava sujo de sangue seco. Ele observou a mancha escura na ponta dos dedos e esfregou-a contra o shorts caqui, como quem tenta apagar uma lembrança. O sangue nunca sai de verdade, só aprende a se disfarçar. Quando avistou a mansão, reduziu a velocidade. O farol do carro iluminou o portão de ferro e o símbolo dourado sobre ele, um leão de boca aberta. O tipo de casa que grita poder. O tipo de poder que sempre tem um preço. A construção se erguia sobre o penhasco como uma fortaleza moderna. Paredes de vidro e concreto branco, janelas imensas que refletiam o mar como espelhos de um deus preguiçoso. A piscina de borda infinita parecia querer engolir o horizonte, e as luzes subaquáticas dançavam como fantasmas coloridos. O som distante de risadas e música escapava pelas frestas do portão, misturando-se ao vento salgado. Ele estacionou o carro longe, apagou os faróis e ficou um tempo ali, só observando. Tinha o olhar de quem não estava apenas avaliando o local, mas sentindo o ambiente, pesando ritmos, rotinas, pontos cegos. Tudo era análise. Tudo era instinto travestido de calma. Vamos ver se a festa é boa, murmurou, antes de sair. O ar noturno era denso, úmido, pesado de maresia e perfume caro. Ele atravessou a estrada, contornando o portão lateral. 2 seguranças fumavam perto de um Range Rover preto. O primeiro estava distraído, rindo de um vídeo no celular. O segundo olhava o mar, pensativo, tragando o cigarro como se fumasse o próprio tédio. Ele se aproximou pelo ponto cego. O reflexo do vidro da guarita mostrava a posição exata dos dois. O primeiro não viu o movimento. A mão dele agarrou o pulso do homem, torcendo-o em 90 graus até ouvir o estalo da cartilagem. A pistola caiu, e o golpe seguinte, um soco na base do crânio, o apagou. O segundo virou o rosto, surpreso, mas o fio da faca já cortava o ar. O som foi quase gentil, uma respiração afogada, um murmúrio engasgado. A lâmina deslizou pela garganta com precisão cirúrgica, sem pressa. Ele apoiou o corpo do homem no muro, para que não fizesse barulho ao cair.
O sangue escorreu sobre o concreto, misturando-se à sombra. Do outro lado do muro, a festa crescia, música alta, riso, copos batendo, vida demais em um lugar morto por dentro. Ele pulou o portão e entrou no jardim. O gramado era aparado demais, o cheiro das flores, artificial. Cada detalhe gritava riqueza e controle, e talvez fosse por isso que ele odiava lugares assim. Tudo calculado, limpo demais, sem espaço para a verdade. Atravessou o corredor lateral, passando por janelas abertas. Através delas, via o salão principal, o brilho do lustre, os rostos cobertos de maquiagem e tédio, a beleza ensaiada. Homens de terno caro, mulheres com vestidos que custavam o suficiente para alimentar uma cidade pequena. Ele observou por um momento, em silêncio. O contraste era grotesco. O riso, alto demais. O luxo, tão exagerado que parecia uma máscara prestes a rachar. Uma garçonete passou perto da janela, levando uma bandeja de camarões. Ele estendeu a mão, pegou um, comeu devagar. O tempero era bom. Ao menos a comida presta, murmurou. Depois empurrou a porta de vidro e entrou. Ninguém o notou no início. Ele andava devagar, com aquele jeito relaxado demais que confunde as pessoas. O andar de quem parece não pertencer a lugar nenhum, mas observa tudo. A camisa Tommy Bahama com uma estampa de cocos e papagaios por toda parte, o shorts caque, as sandálias de couro sujas salpicadas de sangue. Em meio a gravatas e vestidos de gala, ele era um erro de enquadramento. Pegou uma taça de champanhe de uma bandeja, ergueu ela e bateu levemente com o anel. O som metálico ecoou, fino, e por um instante a música pareceu se calar, como se o salão inteiro prendesse o ar. Que bela reunião, disse, com um sorriso leve. A comida tá ótima. Mas todos aqui têm a mesma cara de quem lambeu um cu e não gostou. O silêncio foi imediato. Risadas congeladas, olhares tensos. O anfitrião, um homem gordo, de corrente de ouro e olhos pequenos, ergueu a mão, confuso e irritado. Quem é você? A voz veio carregada de álcool e autoridade. Ele bebeu o champanhe. O gosto era amargo. Só um convidado atrasado. Fez uma pausa curta. E o sujeito que vai acabar com a sua noite. Alguns riram, nervosos, achando que era uma piada. Outros se entreolharam. Um segurança começou a se mover. O primeiro tiro veio. Errado. O garçom que passava à frente caiu, o peito aberto como uma flor vermelha. O grito que se seguiu partiu o ar. O salão virou caos. Copos caíram, cadeiras se arrastaram, e a música continuou tocando, indiferente, uma batida alegre em meio à carnificina que nascia. Ele se moveu. Tudo o que era humano dentro dele desapareceu. O olhar brincalhão ficou frio, calculado. Cada passo, um vetor. Cada respiração, uma decisão. O homem à frente levantou a arma, mas ele já estava no ângulo morto, 45 graus à esquerda. O golpe no pulso veio seco, o osso deslocado. Antes que o sujeito gritasse, a faca entrou na jugular. Movimento limpo, eficiente. Outro veio por trás, ele sentiu o deslocamento do ar antes do som. Girou o corpo, usando o impulso do próprio adversário. O cotovelo atingiu a traqueia, e o joelho subiu, encontrando o estômago. O corpo se dobrou. Ele o deixou cair e seguiu. Na cabeça, tudo era cálculo, distância, peso, reação, ângulo de articulação. Ele via o corpo humano como uma máquina frágil, e sabia exatamente onde quebrar. Um golpe no joelho desativava a mobilidade. Um corte na artéria femoral esvaziava o sangue em segundos. Um soco na têmpora apagava a luz. Era física, não ódio. Mas naquela noite, havia também raiva. No meio da confusão, ele viu uma mulher de vestido prateado, caída perto da escada. O anfitrião a segurava pelos cabelos, o rosto vermelho de fúria e embriaguez. Ajoelhado diante dela, um garçom implorava, talvez o namorado, talvez só um covarde tentando parecer valente. O homem gordo sorriu, e o som do tiro cobriu o grito. A mulher caiu sobre o corpo do rapaz, o sangue se misturando ao brilho do vestido. Ele parou. Por um instante, o tempo pareceu segurar o ar. Depois, algo dentro dele quebrou. O riso que veio foi baixo, quase infantil, um som de cansaço e ironia. Tá. Agora entendo por que tô aqui. Destino? O anfitrião se virou, surpreso, mas o copo de champanhe já atravessava o ar. O vidro estourou contra o rosto dele, o corte pegando no olho.
O grito veio alto. Ele avançou, segurando o homem pelo colarinho, e o empurrou para a piscina. O impacto fez a água espirrar como uma explosão. Ele pulou atrás. O corpo gordo se debatia, tentando subir. A mão dele pressionou o rosto do homem sob a água. Sabe o que mais odeio em vocês? Disse, enquanto o homem se contorcia. Acham que dinheiro é desculpa. As bolhas subiram. O corpo parou de lutar. Ele o soltou. Subiu da piscina, encharcado, a camisa colada ao corpo. A música ainda tocava, abafada pelo pânico. Alguns tentavam fugir, mas as portas já estavam trancadas. O som dos tiros anteriores havia feito o sistema travar. Ele sabia disso. Planejou isso, ainda que inconscientemente. Os seguranças restantes vieram em grupo, 5, talvez 6. Homens grandes, confiantes demais no tamanho. Ele esperou. O primeiro o atacou com uma faca. Ele desviou para dentro, não para fora. O truque estava em deixar o inimigo acreditar que acertaria. Girou o pulso, aplicou torque. O som do osso quebrando foi abafado pelo grito. Usou o corpo dele como escudo contra o segundo, que disparou. A bala atravessou o ombro do companheiro. 1 passo, 2, distância calculada. A faca girou na mão dele. Arremesso rápido, curto. A lâmina entrou sob o queixo do atirador. O terceiro tentou vir pelas costas. Ele sentiu o reflexo da luz no metal, inclinou o corpo, pegou o braço do homem e o prendeu num chaveamento. Cotovelo contra a articulação. Trava. O golpe seguinte foi um chute lateral no joelho, quebra limpa. O homem caiu gritando. Os outros hesitaram. Ele ergueu o olhar, os cabelos colados à testa, os olhos claros demais sob o sangue e a água. Podem sair, disse, com calma. Mulheres, vão. Homens, fiquem. Algumas correram, tropeçando nos saltos, chorando. Nenhum homem se moveu. O silêncio que seguiu era pesado. Só o som distante do mar, o bater da música e o barulho das gotas escorrendo pelo piso. Ele deu um meio sorriso. Sempre sobra o orgulho. E então o salão virou inferno. O combate durou menos do que parecia. Quando acabou, o chão estava coberto. Corpos, taças, estilhaços. O cheiro de sangue e álcool queimado se misturava ao perfume caro. Ele respirava fundo, o peito subindo e descendo devagar, como alguém que acaba de terminar uma dança. O cachorro que antes dormia perto do buffet veio andando, farejou um corpo, começou a lamber. Ele o observou por um instante e riu, baixo, sem alegria. Agora sim. Uma festa decente. Sentou-se à beira da piscina, o champanhe ainda na mão. O reflexo da lua tremia na água manchada de vermelho. O mar rugia lá embaixo, como se chamasse por ele. Ficou ali, imóvel. O sangue escorria pelos dedos, misturando-se à água e ao brilho. Pensou em tudo e em nada. No som do primeiro tiro, na mulher caída, na sensação antiga de que o mundo sempre cobra o preço errado. Quando o vento veio, trazendo o cheiro de sal e ferro, ele fechou os olhos. O silêncio após o massacre era o mesmo silêncio do mar. E ele esperou, quieto, pelo nascer do sol, ou pelo próximo erro humano a corrigir. A noite na costa tinha um calor pesado, espesso, que parecia grudar na pele. O ar vinha do mar saturado de sal e decadência, e cada respiração trazia o gosto amargo da maresia misturada ao sangue. A lua, redonda e cruel, pairava sobre o oceano como uma lâmina polida, e sob seu brilho pálido, a mansão parecia o cadáver de um gigante adormecido. Havia silêncio, o tipo de silêncio que só vem depois de uma grande violência. Sem gritos, sem movimento, apenas o som do vento atravessando os salões e o quebrar distante das ondas. O jardim da mansão era agora um campo de guerra congelado. O gramado, antes aparado e verde, estava riscado por sulcos de tiros e respingos de sangue escuro que haviam se misturado à água da piscina. Um braço boiava próximo ao filtro, e uma mão ainda segurava um relógio caro, detido no exato segundo em que o coração de seu dono parou. As flores estavam pisoteadas, as mesas viradas, o chão pontilhado por cartuchos e cacos de taças. A cena tinha algo de artístico, como se a morte tivesse coreografado cada corpo em um arranjo de ironia e ruína. E no centro de tudo, ele estava sentado. Reclinado em uma cadeira de praia, o corpo relaxado, os braços cruzados atrás da cabeça. O rosto voltado para o mar, o olhar distante. A luz da lua recortava-lhe os traços, a linha do maxilar, o nariz reto,
a expressão cansada e, paradoxalmente, calma. Ele parecia um homem que havia terminado um longo dia de trabalho e agora apenas observava o mundo com a exaustão de quem já viu demais. O sangue, a destruição, o cheiro de pólvora, nada daquilo o perturbava. Pelo contrário, havia nele uma estranha serenidade. Pegou um camarão do prato ao lado e o mastigou devagar. Que tragédia! Murmurou, sem emoção, o canto da boca curvado num meio sorriso. Ninguém me contou que a festa seria tão viva. Atrás dele, o anfitrião flutuava na piscina. A água refletia o céu prateado, tingida de vermelho, como se o mar tivesse invadido o jardim. Ele esticou uma perna para alcançar um copo de cristal, mas acabou derrubando-o. O som do vidro tocando a pedra foi breve, seco. A bebida se misturou ao sangue, e as bolhas douradas subiram, se desfazendo na superfície escura. Por um instante, ele observou o espetáculo silencioso, o contraste entre o champanhe e o sangue, o luxo e a morte, e algo dentro dele pareceu achar beleza naquilo. Havia um tipo de poesia na destruição quando observada de longe. A brisa do mar passou, mexendo seus cabelos escuros e desalinhados. Eles caíram sobre seus olhos de um cinza pálido, quase translúcido, o tipo de olhar que nunca reflete o que pensa. O olhar de quem sempre parece à beira de rir, ou matar. Ele suspirou. Que bagunça! Murmurou. Aliás, por que eu vim aqui mesmo? O som era preguiçoso, quase sonolento. Ele se recostou, cruzando as pernas, e fechou os olhos como quem tenta lembrar o motivo de um sonho esquecido. Então algo quebrou o silêncio, um estalo, pequeno, mas distinto. O corpo reagiu antes do pensamento. A mão se moveu instintivamente, alcançando a faca caída ao lado. A lâmina cortou o ar em um arco perfeito, zumbindo como um sussurro. O som metálico que veio em seguida não era o de carne, mas de aço contra aço. Ele arqueou a sobrancelha. Um sorriso, leve, preguiçoso, se formou. Interessante. Sabe o quão trabalhoso foi fingir ser um deles? A voz veio do escuro, rouca, arranhada, como ferro arrastando no concreto. Ter que sorrir, obedecer, ouvir idiotas que acham que sabem matar? Ele não se virou. Imagino. Deve ter sido fácil. Você tem voz de quem sabe chupar um pau. Filha da... O outro mordeu as palavras. Não é o papel o problema. É o disfarce. Ficar quieto, engolindo o próprio ego. Saber que é melhor que todos e mesmo assim ter que agir como se fosse só mais um. Ele soltou uma risada curta, seca. Então somos dois. O som dos passos veio firme, medido. O intruso emergiu da penumbra, terno cinza giz, postura contida, olhar frio. O tipo de homem que carrega o corpo como uma arma. Havia algo de disciplinado nele, algo aprendido em anos de treino e obediência. Já aviso, disse o estranho. Não sou como os outros que você matou. Ele estalou o pescoço, ainda com aquele ar desinteressado. É mesmo? Pra mim parece igual. Só fala mais. O homem ergueu o queixo. Você é um arrogante do caralho. É o meu charme. O sorriso dele era breve, quase gentil. O vento passou entre eles. O ar mudou. Ele o sentiu, o leve deslocar, o ruído do sapato raspando no chão. Moveu-se um instante antes da lâmina vir. O corte rasgou o ar onde ele estava, rápido, preciso. Ele desviou por centímetros. Bonita lâmina. Acho que vou querer ela. Não houve resposta. O oponente avançou de novo, rápido como um golpe de pistão. O som do metal ecoou no mármore. Ele se moveu no mesmo instante, fluido, preciso, sem pressa. Pegou uma lâmina caída no chão e, com um giro, interceptou o ataque. O aço riscou o espaço, e o corte atravessou o ombro do adversário de raspão. Sangue. Um traço fino, brilhante sob a luz da lua. Você hesitou, disse ele, baixinho. Não devia fazer isso. O outro não respondeu. Os olhos fixos, avaliando. A respiração curta. Calculava, adaptava, esperava. Um profissional. O golpe seguinte veio de baixo, mirando o abdômen. Ele interceptou com a mão nua. O corte abriu a pele, profundo. O sangue escorreu quente, mas ele apenas olhou, curioso, como quem observa um fenômeno natural. Bem afiado. Levou o sangue à boca e lambeu. Gosto de gente que sabe o que faz. Você é um maluco. Já ouvi pior. O adversário investiu outra vez, mas agora ele não recuou.
Movia-se com uma calma que era quase insulto. O corpo fluía entre os golpes, desviando, cortando, controlando o ritmo. O som das lâminas era como o respirar do vento. Cada movimento dele tinha a precisão de quem já lutou 1000 vezes e venceu todas. Um golpe cruzado, um desarme, e o corpo do homem foi lançado contra a parede. O impacto rachou o reboco. Ele caminhou até lá, devagar, sem pressa, o olhar imóvel. Você é disciplinado. Frio. A voz era quase elogio. Assassino da Paradise, não é? Polido demais para ser amador. O outro ergueu o rosto, surpreso. Você. As regras são claras. Não devíamos interferir um no serviço do outro. Eles eram meu alvo. Ele piscou, lento. Um assassino falando de regras. Que engraçado. O silêncio pesou. O cheiro de sangue e maresia misturava-se no ar. Eles tocaram em mim primeiro. O sorriso voltou, fino, perigoso. E eu não gosto que me toquem sem permissão. O homem tentou se erguer, apoiando-se no joelho, o rosto endurecido. Você é louco. Só nos dias pares. Ele se abaixou, voz quase suave. E você? Que tipo de louco se infiltra num cartel para morrer sozinho? O tipo que foi bem pago. Ele suspirou, decepcionado. Sempre é. Um instante de pausa. O ar parecia suspenso. Então, calmamente. Qual é o seu nome? O outro hesitou. Ele sorriu. Gosto de saber o nome dos que morrem direito. É uma questão de respeito. Mas, se preferir, posso te chamar de Claudinho. O homem levantou os olhos, a expressão se quebrando por um instante. O reconhecimento veio como um soco. Seus olhos foram até o anel no dedo do outro, o brasão do texugo gravado em prata. O sangue sumiu de seu rosto. Ezra. O nome saiu em sussurro. Que diabos alguém como você tá fazendo aqui? Ele arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Um fã? Que inconveniente. Eu odeio matar fãs. O homem riu, fraco. Que sorte a minha. Justo o diabo da Paradise. Ele inclinou a cabeça, o olhar calmo. Que pena. O som da lâmina cortando o ar veio antes da dor. E depois, silêncio. A cabeça rolou pelo mármore, parando aos pés da mesa. Ele permaneceu ali, observando o corpo cair. Nenhum prazer, nenhuma pressa. Apenas um vazio calmo, quase melancólico. Passou a mão pelo rosto, manchando-se de sangue, e voltou à cadeira. O vento soprou do mar, frio agora, arrastando o cheiro da morte para longe. Sentou-se, olhando o horizonte. As luzes da cidade piscavam à distância. A lua refletia no mármore, e por um momento ele pareceu cansado, não do combate, mas de si mesmo, como se cada morte fosse mais um lembrete de que já não sabia o que o mantinha vivo. O mar continuou seu vai e vem, indiferente. E o homem permaneceu imóvel, um vulto solitário cercado por corpos e silêncio. E assim, chegamos ao fim do episódio piloto. Se você gostou desse início, dessa atmosfera cheia de mistério, violência, elegância e promessas perigosas, respire fundo. Porque isso foi só a primeira porta. A história de Cibele, e do homem que o Paradise chama de diabo, está apenas começando. Se quiser que eu continue narrando cada capítulo dessa jornada, deixe seu like agora mesmo. Seu like e seu comentário dizem para o algoritmo, e para nós, que você quer mais episódios como este. Então escreva aí nos comentários. Quero o próximo capítulo. Isso ajuda demais o canal e faz toda a diferença para a continuação da série. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos. E adicione este vídeo à playlist da obra para acompanhar tudo direitinho. Obrigada por ouvir até aqui. E até o próximo capítulo. Se vocês quiserem que ele exista.